passe o café, pegue a sua HQ ou o seu mangá, porque está começando mais um Gibité Café. Existem livros que a gente compra e lê no mesmo dia, existem livros que ficam meses esperando na estante, e existem aqueles que parecem esperar anos pelo momento certo. Para mim, Lobo Solitário foi exatamente esse tipo de obra. Desde criança, eu ouvia a mesma frase: você precisa ler Lobo Solitário. Não importa quem fosse, mas sempre existia alguém dizendo que aquele era um dos maiores mangás da história. Mas eu nunca começava, sempre procrastinava. Talvez porque o traço me parece antigo, talvez porque eu imaginasse que fosse uma leitura difícil, talvez porque alguns clássicos intimidam a gente. Eles parecem dizer: você ainda não está pronto para mim. E o curioso é que esse depois eu leio acabou durando muitos anos. Até o dia que eu olhei para esse primeiro volume na estante, olha que coisa linda. Preparei um café como esse, sentei e finalmente comecei. E hoje eu quero compartilhar essa experiência com vocês. Não apenas contando o que acontece nessa história, mas tentando responder uma pergunta que me acompanhou durante toda a leitura. Por que essa obra continua sendo considerada um clássico mais de 50 anos depois? Vamos lá, então. Antes de falar da leitura, acho importante entender de onde veio essa obra. Tá? O Lobo Solitário foi criado por Kazuo Koike, que é o nome dele aqui, e pelo desenhista Gozeki Kojima. Sua publicação começou no Japão em 1970 e foi concluída em 1976, totalizando 28 volumes. Desde então, tornou-se uma referência mundial. Influenciou cineastas, quadrinistas, escritores e ajudou a mudar a maneira como muitas histórias passam a ser contadas. Um dos maiores admiradores da obra é Frank Miller, criador de Sin City e responsável por uma das fases mais marcantes do Batman. Quando artistas desse nível apontam para uma obra como inspiração, a gente entende que existe alguma coisa especial ali. E eu ainda não sabia o que. Tanto é que Frank Miller chegou a fazer algumas capas do Lobo Solitário, né? Não chegou a desenhar, mas fez a capa. E é clássico que você consegue perceber o traço do Frank Miller aqui, a identidade dele, né? Mas por dentro já é desenhado pelo desenhista original. Essa edição da Panini é muito bonita. Ela mantém um formato tradicional de mangá, que se lê de trás para frente, né? Começando da direita para a esquerda, com capa cartonada, aqui, ó, capa cartonada e um acabamento muito bem cuidado. Hoje eu tenho os primeiros 14 volumes da obra e a coleção completa também possui os 28. Quem sabe durante essa jornada de leitura eu consigo completar a coleção inteira. Se isso acontecer, prometo trazer um vídeo mostrando toda ela aqui no canal. Mas sinceramente, depois de abrir a primeira página, a edição deixou de ser o mais importante, porque fui imediatamente transportado para o Japão feudal. A obra se passa durante o período Edo, uma época marcada por samurais, códigos de honra, conspirações políticas e disputas entre grandes clãs. Conhecemos Ogami Ito, um homem que um dia ocupou uma posição de respeito, mas que agora percorre o Japão como um assassino de aluguel. Mas ao seu lado está Daigoro, seu pequeno filho, e é impossível olhar aquela criança caminhando ao lado do pai sem sentir que existe uma história muito maior escondida ali. O curioso é que o primeiro volume não entrega essa história de imediato. Muito pelo contrário. Cada capítulo parece apresentar apenas uma nova missão, novos personagens, novos contratantes, novos conflitos. Então no começo eu já pensei, será que o mangá inteiro vai ser só isso? Mas então comecei a perceber que aquelas histórias eram como pequenas peças espalhadas sobre uma mesa. Separadas, elas pareciam independentes. Juntas,
começavam a formar uma imagem muito maior. Conforme a leitura avança, pequenos fragmentos do passado começam a aparecer. E perto do final do volume, você finalmente entende o que colocou Ogami Itto naquele caminho. Entende que existe uma tragédia, uma traição, uma busca por vingança e uma cena envolvendo Daigoro que muda completamente a maneira como enxergamos aquela jornada. Eu não vou revelar mais do que isso, porque essa descoberta faz parte da experiência. Então não vou fazer spoiler aqui para você que se interessa em começar a ler essa obra. Mas existe uma coisa que marcou muito mais do que a própria história. Seria o silêncio. Isso mesmo. É estranho dizer isso sobre um quadrinho, um mangá que seja, mas foi exatamente essa sensação. Existem páginas inteiras que quase não existem diálogos. Olha, nenhum personagem explica o que está sentindo, nem o que está acontecendo. Ninguém faz discurso. O autor simplesmente mostra uma estrada vazia, uma folha sendo levada ao vento, um pôr do sol, um olhar, uma pausa antes de sacar a espada, e de alguma forma você quase consegue ouvir o vento. Parece que existe uma trilha sonora tocando dentro da sua cabeça. Foi nesse momento que eu entendi porque tanta gente fala da narrativa visual dessa obra. Ela não apenas mostra, mas te faz sentir. Talvez isso tenha me impressionado ainda mais porque eu desenhava, quando eu era mais novo. Fiz aulas de desenho por alguns anos. Tenho até hoje um portfólio, uma pasta de desenhos que eu fazia daquela época, alguns criados, outros reproduzidos. E isso me fez lembrar de como é difícil transmitir movimento apenas com lápis. É difícil desenhar velocidade, impacto, peso, emoção. Agora imagine fazer isso nos anos 70, sem o recurso que muitos artistas têm hoje. Mesmo que o traço pareça simples ou mais rústico, existe uma intenção enorme em cada quadro. Depois de alguns capítulos, não estava mais olhando para os desenhos, eu estava vivendo a atmosfera que foi criada. Isso é sensacional para um mangá. Outra coisa que eu gostei muito foi perceber que o Lobo Solitário não trata o leitor como alguém que precisa receber todas as respostas. Ele confia em você. Você precisa observar, interpretar, ligar os conhecimentos. Às vezes você acha que entendeu quem que contratou determinado assassinato. Depois você percebe que existia toda uma estratégia muito maior por trás. Essa inteligência da narrativa torna a leitura extremamente envolvente. Vale dizer também que essa não é uma obra voltada para crianças, tá? Apesar da presença constante do pequeno Daigoro, o mangá aborda violência, assassinatos, sangue, disputas políticas, algumas cenas de nudez e temas bastante pesados. Mas isso faz parte do retrato daquele período histórico. Não existe exagero gratuito aqui. A violência nunca está ali apenas para chocar. Ela ajuda a construir aquele mundo. Ajuda você a se interagir com aquela realidade. Quando fechei esse primeiro volume, fiquei pensando justamente nisso. E acho que encontrei a minha resposta. Lobo Solitário não é uma história sobre samurai. Também não é apenas uma história de vingança. É uma história sobre o peso das escolhas. E isso traz um ensinamento para a sua vida. Essa história conta sobre carregar o passado enquanto se continua caminhando. Sobre um pai e um filho atravessando um mundo de honra, dor e silêncio, convivendo com eles o tempo inteiro. Talvez seja exatamente por isso que essa obra continua viva depois de tantas décadas. Porque ela fala de sentimentos que nunca envelhecem. Como eu disse, hoje eu tenho os 14 primeiros volumes dessa coleção. Mas não pretendo fazer uma resenha para cada um delas não, para que não fique repetitivo também. Eu quero fazer algo diferente. Quero registrar essa jornada de leitura sempre que sentir que a história deu um passo importante. Eu volto aqui no Gibité Café
para compartilhar essa descoberta com vocês, porque eu acho que algumas obras merecem ser conhecidas aos poucos, como um bom café e sem pressa. Se você já leu O Lobo Solitário, me conta nos comentários qual foi a sensação que essa obra despertou em você. E se ainda não leu, me diga, depois desse vídeo, ela entrou na sua lista ou não? Se você decidiu começar essa jornada, eu vou deixar os links de compra na descrição e, se o shopping do YouTube aparecer para você, também é possível adquirir o mangá por lá. Comprando por esses links, você ajuda o canal sem pagar nada a mais. E se quiser apoiar diretamente o canal Gibité Café, também vou deixar a minha chave Pix na descrição do vídeo também. Toda contribuição ajuda a trazer mais quadrinhos, mangás e histórias como essa para o canal. Muito obrigado pela companhia, passe um bom café e uma ótima leitura. E até o próximo encontro aqui no Gibité Café, se Deus quiser.